vocês hoje um pouquinho sobre a letrinha H. Pra gente começar, o que a gente precisa saber é que o H é a única letrinha do nosso alfabeto que é diacrítica, ou seja, que não possui som. Das 26 letras que compõem o nosso alfabeto, o H é a única que não tem fonema, que não produz som nenhum. Então eu explico para as crianças que o H ele não fala, por isso que ele não tem som, a gente não ouve o som do H. Então a gente escuta sempre o som da letrinha que estiver junto com ele. Por exemplo, se o H estiver junto com o A, nós vamos ouvir apenas o som do A. Se o H estiver junto com o E, nós vamos escutar apenas o E. Quando o H está juntinho do I, nós só vamos ouvir o som da letra I. Quando o H está pertinho do O, só vamos ouvir o som do O. E quando o H está junto da letrinha U, nós só ouvimos o som da letra U. Pronto, então por que a gente continua usando o H nas nossas palavras se ele não tem som nenhum? É por uma questão etimológica, uma questão da origem das nossas palavras. Muitas palavras que nós usamos hoje na língua portuguesa, ela tem origem no latim. O latim é um idioma morto hoje, mas muitas das nossas palavras derivam do latim. Por exemplo, a palavra homem, que vem do latim homine. Então, permaneceu o H nas nossas palavras que a gente tem hoje, tá bom? Então, eu vou fazer uma listinha aqui pequena, usando uma palavra para cada sílaba, A, E, I, O, U. E aí, em casa, vocês vão pesquisar mais palavrinhas para compor aqui o nosso vocabulário. Então, vocês vão montar um vocabulário, um banco de palavras para quando você precisar consultar, tá bom? Uma lista de palavras que a gente usa no dia a dia que começam com H. Hora, hoje, hotel, hospital, hambúrguer, tá bom? E aí, quando vocês precisarem consultar, vocês já têm à disposição, tá bom? Então, eu vou escrever algumas palavrinhas aqui que começam com H e aí vocês depois completam com a lista de vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. A, E, I, O, U. No A, eu vou colocar a palavra hálito, sabe? Hálito, vamos lá. Hálito. Bom? Na palavra E, eu vou colocar helicóptero. É grande, hein? Vamos lá. Helicóptero. Esse P aqui, ele é mudo, tá bom? E aí, ó, vamos descobrir onde eu vou colocar o acento da palavra helicóptero. Vocês sabem uma dica para quando a gente está com dúvida? Aonde eu coloco o acento? Você imagina que você está no portão e você precisa chamar alguém que está lá dentro. E você tem que gritar bem alto. A sílaba mais longa é a sílaba que a gente vai acentuar. É onde vai o acento, tá bom? Então, helicóptero. Então, o acento vai aqui no có. No I, eu vou colocar o nome de um animal, mas não é o hipopótamo. Outro animal que começa com H, você sabe? H e o I. Hiena. Então, aqui a gente vai colocar hiena. No O, eu já dei o exemplo do homem no início, então eu vou colocar a palavra homem. Lembrando que homem termina com M. E o U, eu vou colocar a palavra humano. Pronto, agora vocês vão completar a lista de vocês, o vocabulário de vocês, com outras palavras que começam com H. Essas daqui vocês já sabiam que começavam com H? Curioso, né? Que tal você fazer duas listas diferentes? Uma para palavras de substantivo comum e uma de substantivo próprio. Substantivo próprio são nome de pessoas, nome de países, de cidade, hein? Você faz uma lista de substantivo comum, como nós temos aqui, ó, só com palavras que começam com H, e depois você faz uma outra lista com substantivos próprios,
Quais nomes começam com H? Quais países começam com H? Quais cidades começam com H? O que vocês acham? Legal, né? Agora você me pergunta assim, mas o H sem som, ele só aparece no início da palavra? Não, o H pode também não apresentar som no meio da palavra. Por exemplo, a palavra Mateus. O nome Mateus. Vou até colocar aqui, ó. O H de outra cor, ó. A palavra Mateus tem algumas que tem o H que ele não tem som e ele tá no meio da palavra, não no início, tá bom? O H ele só vai apresentar som quando ele estiver acompanhado das letras C, L e N, tá bom? Que ele vai mudar o som dessas letras, mas a gente trabalha isso numa outra aula, tá? E aqui no cantinho, ó, não sei se vocês perceberam, eu coloquei a letra H maiúscula e a letra H minúscula, tá? Para vocês conhecerem as duas formas da letra H. Então, a letra H não tem muito mistério na hora de trabalhar, então é só a gente explicar para a criança que ele não tem som, que ele vem acompanhado do som da letrinha que vem depois, da vogal que vem depois, tá? E não tem uma regra para palavras com H ou sem H. É questão mesmo da gente ir estudando, pesquisando e decorando. Porque não tem uma regra específica que me fala, olha, eu uso H nessa palavra e não uso nessa. Ou por que eu uso H para umas palavras e não para outras. Não tem uma regra específica, tá? É questão da gente pesquisando quando tiver dúvida, ou no dicionário, ou agora a gente tem muitas opções como o Google, né? Ou mesmo no dia a dia a gente vai acabando acostumando com essas palavras que a gente usa bastante, hospital, hotel. São palavras que a gente usa muito no nosso dia a dia e a gente já torna hábito pra gente usar o H, tá? Então não tem muita coisa assim pra trabalhar mesmo com a letrinha H. Se você quiser fazer uma pesquisa, fazer uma lista de palavras que começam com H, que a gente usa no nosso dia a dia, para facilitar a sua busca, para quando você precisar ter alguma coisa para consultar, então fica mais fácil, fica a dica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau!